O que é interculturalidade e como trabalhar o ensino religioso numa perspectiva intercultural? Para começar, a gente tem que discutir o que é cultura, né? O termo cultura tem várias designações, várias formas de ser conceituado, mas eu gosto muito da seguinte explicação, de que nós, seres humanos, nós temos uma parte biológica, que é o que nós somos fisicamente, mas nós temos em nossa mente um modo de pensar e de viver que nos foi instalado durante a vida pela nossa educação, pela nossa vivência, pela nossa prática familiar, cultural e social, ok? Você cresce, quando você nasce, você sabe, vamos dizer, você tem poucas coisas, você tem muitos instintos e pouco conhecimento, né? Você vai aprender até a falar, andar, e isso tudo que você vai aprender constitui a sua cultura. Ou seja, a cultura é como se fosse o software. Ela é o aparato, então, invisível que compõe a mente e a vida do ser humano e sobre o qual ele vive. Então, digamos, um computador. Nós vamos comparar. Um computador ele tem hardware e software. Hardware é a estrutura. Ele tem ali memória, ele tem processador, ele tem isso, aquilo, né? Mas se você não instalar nada nele de software, de programas, ele não funciona, ele não faz nada. Um computador precisa de uma instalação, ser instalado nele um programa, e o programa vai dizer, quando alguém fizer isso, você faz isso, quando alguém teclar nisso, você faz aquilo, quando alguém buscar isso, você faz aquilo, quando se conectar à rede, faça isso. Então, isso é um programa, ok? Ele vai dizer, quando clicarem neste atalho, abra aquilo. Porque o computador nada mais é do que uma máquina programada. E nós, seres humanos, também, de certa forma, somos programados. Apesar de que nós somos muito mais capazes e potentes que um computador, porque nós podemos nos reprogramar o tempo todo. Mas o fato é isso também. O hardware é o nosso corpo, o nosso cérebro, ok? Agora, em contato com o mundo que vivemos, vamos instalando softwares em nós, vamos instalando uma programação em nossa mente que vai definir como nós vamos reagir ao mundo à nossa volta e o que nós vamos fazer o tempo todo. Isto é cultura. Então, uma criança, nós pegamos dois bebês idênticos, gêmeos, e nós colocamos um para ser criado no Brasil, numa favela no Rio de Janeiro, por uma família, e outro nós levamos para a Europa para ser criado por uma família rica na França, e daqui a 30 anos botamos as duas crianças frente a frente, os dois homens frente a frente, ou mulheres, enfim. Apesar de serem idênticos fisicamente, eles terão feito coisas muito diferentes nas suas vidas e talvez não saibam nem se comunicar, porque a língua que eles aprenderam é diferente. Eles vão ter hábitos diferentes na forma de comer, na forma de falar, na forma de pensar, certamente na forma de crer com relação a Deus e ao universo. Eles vão ter modos diferentes de vida. A forma deles ir ao banheiro vai ser um pouco diferente. Até o que eles gostam de comer vai ser diferente. Biologicamente são praticamente idênticos, mas culturalmente distintos. Se eu pegar, então, vamos fazer outra questão, vou pegar uma criança e vou colocar nos Estados Unidos e outra lá na Síria. O modo de ser e pensar vai ser totalmente distinto por causa do meio no qual eles foram educados. Claro, eles podem, com o decorrer da sua vida, aderir a um novo modo de vida. A criança que foi criada na Síria pode desejar ir aos Estados Unidos e viver a cultura americana, assim como o menino nascido e criado nos Estados Unidos pode decidir se tornar um islâmico. Pode. Então, mas o que é importante nós entendemos é que a cultura é algo transmitido geracionalmente e constituído o tempo todo pelos seres humanos e constitui aquilo que nós temos no nosso interior e que nos dá a base para tomarmos decisões. O fato é que hoje, num país como o Brasil, não existe uma cultura. Existem N culturas. Uma família protestante que vive numa favela, uma família então de uma religião pentecostal ou neopentecostal, vai ter um modo de vida lá na periferia. Se eu pegar uma família dessa mesma religião, numa classe de elite, morando num edifício, numa região central, vai ter outro modo de vida. Ok? Uma família que vive, digamos, numa certa classe social tem um modo de vida, em outra classe social tem outra, numa religião tem outra. A mesma classe social com uma diferente religião vai ter outro modo de vida.
tudo depende das interações, de onde esse indivíduo, por onde esse indivíduo passa, com quem ele convive, ok? São muitas culturas. Se uma pessoa fez medicina e você for ler os livros que ela lê, apesar do livro ter sido escrito todo em português, você vai entender muito pouco. É língua portuguesa, sim, é língua portuguesa, mas você não está inteirado daquela cultura médica. E você não vai conseguir interagir com aquela cultura. Dificilmente você vai entender os termos que estão escritos ali. Assim como ele, talvez, se pegar um livro de sociologia, vai achar que não tem nada a ver, não acha conexão entre os termos que estão ali colocados. Porque são culturas distintas. Uma pessoa que tem ensino fundamental e uma pessoa que tem doutorado, se elas forem conversar, você vai ver que há uma distância cultural. Ok? Talvez aquele que tem doutorado, se você largar um prego, um saco de prego, um martelo, um monte de madeira, não sai nada. Aquele que tem só ensino fundamental vai fazer uma casa. Mas em compensação, se você largar determinados documentos, aquele primeiro não vai conseguir preencher, não vai conseguir interagir com certos conceitos. A cultura é o que foi instalado na mente, no coração do indivíduo. Então nós vivemos hoje num mundo que ele é multicultural. Quer dizer, existem muitas culturas interagindo no mesmo ambiente. E principalmente hoje com as migrações, com os fluxos migratórios, pessoas de outras nacionalidades, inclusive, com a questão da existência de muitas religiões dentro da mesma nação. Então, principalmente na Europa, nós temos vivido um período um multiculturalismo. Mas a ideia de interculturalidade, ela é diferente de multiculturalidade. Alguns dizem assim, o multicultural é, aceitamos tudo, todos são bem-vindos, existem muitas culturas e cada uma na sua. Já o interculturalismo diz o seguinte, precisamos construir pontes entre as diferentes culturas. Precisamos construir pontes para que as pessoas atravessem e possam se comunicar entre as diferentes culturas, se respeitem, conversem entre si. Que as pessoas entendam a cultura do outro. E nesse mundo multicultural, ser intercultural é uma forma também de poder. Porque aquele que consegue se conectar com a cultura do outro, ele acessa a mundos e a meios que o outro não acessa. Uma área comercial, por exemplo. Uma pessoa que não está inteirada no determinado linguajar dos seus clientes, de um certo nicho de clientes, não vai conseguir entrar. Você está entendendo como cultura é poder? Né? Um político precisa falar uma linguagem que acesse os indivíduos daquelas culturas que ele quer atingir. E você vai ver que as campanhas políticas, quando se fala em nível nacional, em nível macro, elas são muito calculadas quanto ao que se vai falar para que se acesse elementos culturais dos grupos exatamente que somam a maioria dos votos, ou a quantidade de votos suficientes para eleger-se aquele candidato. Então, há todo um tratamento linguístico e conceitual quando se vai falar em nível nacional para atingir as diferentes culturas, ou deveria ter. É assim que os cientistas políticos e os cientistas sociais trabalham para garantir isso em nível nacional, os estudantes da área da comunicação também, né? Então, como que o ensino religioso ele é feito numa perspectiva intercultural? Quando você, em sala de aula, permite aos indivíduos, primeiro, perceber que existem diferentes culturas, modos de viver e de ser, de crer e de agir. E que, quando eles entendem, eles queiram conhecer a cultura do outro. E a cultura religiosa, ela é um substrato, ela é um software que está instalado de forma... A cultura das religiões, então das diferentes religiões, está instalado de forma generalizada nos indivíduos. Quando eu entendo a religião do outro, eu entendo como o outro pensa e por que ele faz certas coisas e eu posso interagir com este outro de um modo mais eficiente. Então, o ensino religioso numa perspectiva intercultural exige que você trabalhe a cultura do outro e traga ao estudante a oportunidade de conhecer essa cultura e relacionar-se com ela num ambiente de, primeiro, respeito e depois de conhecimento, ressignificando a sua vida, a sua linguagem, de forma a conectar-se por meio de pontes com essa cultura. Isso é importante para todo mundo, ok? Por exemplo, se você for pegar em âmbito religioso, assim, dos missionários, uma missão com um determinado povo, ela só tem sentido, ela só tem eficiência
quando o missionário se conecta com a cultura daquele povo. Então ele não vai falar de uma coisa alheia, mas ele vai falar daquilo que as pessoas naquele povo querem ouvir, precisam ouvir ou ouvem no seu dia a dia. Então a interculturalidade é uma forma de você se comunicar com os indivíduos, né, de forma eficiente.